problema. Nós podemos enxergar em múltiplos tipos de experiências diferentes a possibilidade de uma defesa evidencial, né, baseada em evidências empíricas da sobrevivência. Nós também poderíamos partir, por exemplo, da historiografia, né, levantando os nomes das pessoas célebres, brilhantes e idôneas que defenderam a ideia de imortalidade da alma. Nós poderíamos partir da teologia, de uma visão das revelações ou das comunicações do sagrado, ou de Deus, ou do divino, para o mundo, em diversas culturas, e fazer uma análise comparada das religiões, ou teológica mesmo, para ver até que ponto há sentido ou não em defender a imortalidade da alma nesse contexto. Mas o nosso trabalho, ele está todo desenvolvido no âmbito da metafísica. E a metafísica é um ponto fundamental, porém muito ignorado atualmente na discussão sobre a imortalidade da alma. Em primeiro lugar, a gente precisa observar que a maior parte da discussão ao longo da história da humanidade sobre a imortalidade da alma se dá em termos científicos, né, ou acadêmicos, como a gente poderia dizer mais contemporaneamente, se dá dentro da disciplina metafísica. Então nós temos, já da época de Sócrates e Platão, passando por toda a Idade Média, também final da Idade Antiga, há muitos autores que trabalham isso, na modernidade, na atualidade, nós temos uma larga quantidade de pessoas tratando da imortalidade da alma de uma perspectiva metafísica. E as abordagens mais evidencialistas, elas foram ou exceção ou muito minoritárias até mais ou menos 1850, que a gente sabe que aconteceu algo diferente na história da humanidade, da pesquisa empírica dos fenômenos espirituais, da mediunidade, da própria evidência específica em favor da imortalidade da alma. Então, até esse momento muito peculiar da história, quando surgiram evidências muito especiais e muito fortes, a metafísica foi o carro-chefe da argumentação em favor da imortalidade da alma. E não há bons motivos para nós negligenciarmos isso no nosso estudo, na nossa pesquisa. Porque todos os ataques à metafísica, que hoje se tornou quase um palavrão, né? Algo que é indesejado e tem toda uma carga pejorativa, até mesmo na obra de Kardec, se a gente observar na obra de André Luiz, quando a gente acha o termo metafísica, muitas vezes há essa conotação um pouco pejorativa, que é muito de época e muito datada da forma como a perspectiva científica daquele período enxergava o que era a metafísica, qual era a vocação da metafísica, quais eram os objetos da metafísica. Então, metafísica precisa, em primeiro lugar, ser resgatada no seu legítimo e correto significado. Metafísica não é, por exemplo, o estudo de coisas que não têm ligação com a realidade. Ela não é o estudo de crenças ou de ideias mirabolantes ou fantasiosas, que se aproxima mais da literatura do que da ciência. Não, a metafísica é uma ciência. É uma ciência rigorosíssima, das mais rigorosas que a gente conhece, e que busca, pelo menos busca, a aproximação dos métodos exatos de averiguação lógica, de consistência, coerência dos argumentos. Então, é possível dizer, por exemplo, ao contrário do que se pensa comumente, que em metafísica, em muitos momentos, em muitos estágios da evolução histórica da metafísica, há provas, ou demonstrações, ou comprovações que, a partir de então, serão seguidas praticamente unanimemente ao longo da história. Uma outra coisa, talvez soe impactante, mas é justo e é perfeitamente demonstrável isso, é que os grandes fundamentos da discussão filosófica no Ocidente, mas também no Oriente, mas particularmente do Ocidente, são as ideias de Deus e a ideia
de imortalidade da alma. Então, essas duas ideias, elas sustentam a coerência do mundo, a possibilidade de que haja uma correspondência entre os meus atos e os meus padrões de julgamento moral e a estrutura da realidade, a possibilidade de que haja ciência, porque eu preciso, ao olhar para o mundo, acreditar ou ter a convicção de que há uma correspondência entre a minha forma de ver e a forma como as coisas são, para a gente não cair num relativismo total, num ceticismo total, e abandonar o projeto científico. A arte, o campo que estuda a beleza artística, a estética, a ética, a filosofia da religião, a filosofia política, todas essas diferentes disciplinas que hoje, num modelo de filosofia acadêmica mais fragmentado, são vistas como o centro das atenções, todos esses aspectos ou essas variantes são totalmente fundamentadas ao longo da tradição filosófica nas ideias, de um lado, de Deus e, de outro lado, da imortalidade da alma. Com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. E, geralmente, como a gente observa em filosofias de tipo nihilista, ou filosofias que têm uma base materialista só e que não chegam às consequências existenciais do materialismo, que é o nihilismo, nós vamos observar que há uma abdicação dessas questões. Então, filósofos nihilistas, por exemplo, não vão tratar de ética. Muitas vezes não vão tratar de política. Vão tratar de estética como algo sobre o qual você pode falar, mas não pode julgar. Então, há uma perda significativa de qualidade do trato filosófico quando nós abandonamos esses cânones que foram estabelecidos por Sócrates e Platão, que são Deus e a imortalidade da alma. Muito bem, vou pegar o controlezinho aqui. Não é esse o trabalho. Perdão. Bom, qual é a questão, então, do materialismo? O materialismo, nós podemos afirmar com a maior tranquilidade que ele oferece menos argumentos em favor da sua própria sustentação do que a outra perspectiva principal, que nós podemos chamar de transcendental, porque ela enxerga um afastamento entre nós e um mundo material. Nós podemos chamar de idealista, e nós podemos também, e foi muito chamado historicamente, de espiritualista. Então, essa macroperspectiva, em língua inglesa, a gente também costuma associar essa perspectiva ao dualismo. É o nome que mais comumente aparece em língua inglesa do século XX para o XXI. Essas duas perspectivas, a mais materialista e a transcendental, idealista ou espiritualista, elas aparecem ao longo de toda a história da filosofia. A filosofia surge lá com os pré-socráticos, que olham para a natureza e dizem: ei, tudo é natureza. A natureza explica todas as coisas e nós podemos pensar um elemento da natureza, seja a água, o fogo ou a matemática, e a partir desse elemento da natureza nós explicamos todo o resto da realidade. Depois dos pré-socráticos vieram os sofistas, que disseram o seguinte: olha, o problema, meus amigos pré-socráticos, é que vocês, a partir desse princípio, chegaram em uma dúzia de diferentes explicações sobre qual é o fundamento da realidade. Logo, está provado que não há fundamento da realidade. Que vale a gente fazer qualquer coisa, ou tudo não passa de juízos, conceitos, crenças ou ideias que dependem totalmente da nossa subjetividade. Essas duas perspectivas estão vivas até hoje. A perspectiva de que tudo se resume ou reduz a um elemento material, um elemento das leis da realidade que pode ser facilmente usado para equacionar todos os problemas, seria o reducionismo. No caso, o materialismo é bem parecido com essa perspectiva. E, de outro lado, nós temos a perspectiva dos sofistas, que é a do relativismo absoluto. Não há verdade, não há como nós julgarmos a verdade, porque a gente já tentou e a gente chegou a 200 alternativas diferentes, contraditórias. Portanto, devemos abdicar do progresso científico, do progresso ético e aceitar que não existe verdade nenhuma. E Sócrates, quando aparece lá há 2.400 anos, mais de 2.400 anos, vai observar que as duas alternativas são extremistas.
e que elas não descrevem corretamente a realidade. Até pelo fato de que elas, de certo modo, estão corretas. Então não poderíamos ter duas alternativas tão contraditórias que soam persuasivas ou que soam corretas de certa maneira. E Sócrates, então, ao criar a perspectiva idealista, transcendental ou espiritualista na filosofia, ele vai simplesmente equilibrar essa equação entre o reducionismo a um tipo de fenômeno, a um tipo de elemento da natureza, e, de outro lado, a ideia de que nós inventamos tudo na nossa cabeça e não há critério nenhum para o conhecimento nem para a ética. E Sócrates diz, bom, é preciso a gente observar que antes da gente definir qual é o elemento da natureza que baseia tudo, ou qual é a justificativa para não existir nenhum fundamento para nada, nós primeiro temos que definir as questões, definir quais são as perguntas, e no ato de definição, nós colocamos a mente humana como protagonista do processo. Essa é a grande descoberta filosófica de Sócrates. E nós fazemos filosofia, nós continuamos fazendo filosofia, basicamente enquanto a gente continua dentro dessa esteira de perspectiva socrática, de buscar qual é o papel do homem, qual é o papel da mente humana, da consciência humana, na formulação das questões, o que é a natureza, o que é Deus, o que é o belo, o que é o bem e o mal, etc. e tal. E Sócrates percebeu uma coisa muito peculiar. Ora, se o ser humano é quem coloca a questão, e quem, de certa forma, define a questão, mas, por outro lado, nós, no choque com a natureza, no confronto com outras pessoas, nós percebemos que há regras no mundo. O mundo ele não é aleatório, ele não é inventado, ele não é um produto da nossa fantasia. Existe a gravidade, a matemática é sempre exata. Então, nós também não podemos recair no relativismo sofístico. Então, a única conclusão possível, racional, é a de que a mente é o constituinte básico da realidade. Nós tiramos aqueles elementos materiais, que eram as propostas pré-socráticas, tiramos também o relativismo psicológico dos sofistas e colocamos o espírito como fundamento absoluto, único, possível para a justificação de todos os outros processos filosóficos. Essa perspectiva, de maneira mais realista ou mais idealista, ela vai ser repetida por Platão, por Aristóteles, e, como Platão e Aristóteles formatam a história da metafísica, por quase todos os metafísicos. Quando a gente chega na modernidade, com George Berkeley, que era um bispo anglicano e um grande filósofo idealista, ele vai dizer o seguinte: nós não temos nenhum comprovante, nenhum indício, na verdade, suficientemente bom da existência da matéria. Nós temos informações de que há, de acordo com as minhas percepções, uma cadeira vinho na minha frente e que ela é macia, porque eu já estive sentado nela, e etc. e tal. Entretanto, todas as informações que eu tenho sobre a cadeira são subjetivas. Elas são, de certa forma, coisas que a minha mente filtrou, que a minha mente me disse sobre a cadeira. E, em algum momento, algumas pessoas criaram uma tese metafísica também, um pouco esdrúxula, de que a essas percepções corresponde uma substância que existe por si mesma, que é independente da minha mente e que guarda as características de ser vinho, de ser macia, de ser resistente ao meu peso, etc, etc e tal. E nós não temos nenhuma comprovação empírica nem lógica de que existam essas coisas. Até onde a gente sabe, até onde a nossa experiência mostra, pode ser que haja matéria, pode ser que a gente tenha inventado a matéria. Então, é mais plausível dizer que a matéria é uma invenção do que dizer que o espírito é uma invenção. E é nessa perspectiva filosófica que a gente trabalha. Quando nós chegamos no idealismo alemão, propriamente, nós adquirimos uma vantagem muito grande, que é o criticismo. Kant, ele um filósofo do norte da Alemanha, de Königsberg, que trabalhou entre 1770 e 1790 aproximadamente, ele vai dizer isso, que
o ceticismo marca pontos importantes e tem argumentos muito racionais, quase irrefutáveis, que nós temos que levar a sério e que nos impedem de cair também numa perspectiva dogmática, ingênua, de uma metafísica puramente idealista e puramente espiritualista. Então nós precisamos pôr um pouco o pé no freio, né, e assumir que até onde nós sabemos ou até onde nós podemos julgar, pode haver ou há algum substrato material me dando informações, mas eu não tenho certeza do que é, de como é esse substrato. Então, mesmo que a gente seja realista, ou seja, que a gente acredite que a matéria existe e que ela é uma entidade separada da nossa mente, a gente precisa dizer, olha, não tem como a gente saber exatamente o que ela é, porque a nossa mente ela formata necessariamente tudo que a gente recebe de informação sobre a matéria. E, por fim, um último filósofo chamado Fichte, né, tem esse nome bem difícil de pronunciar em português, ele cria um argumento mais poderoso em favor da primazia do espírito sobre a matéria, que é o seguinte: toda e qualquer ciência e, naquele momento histórico, o materialismo como proposta metafísica subsiste na afirmação de que é a ciência que o embala, é a ciência que o promove. Toda a ciência, no entanto, ela parte de afirmações e princípios extremamente condicionados. Por exemplo, a física. A física ela precisa crer que há uma série de fenômenos materiais, naturais, a serem observados. A psicologia ela precisa crer dogmaticamente que há mentes, que há pessoas com comportamentos, com sentimentos, com ideias e que elas podem ser analisadas empiricamente. E assim por diante. A biologia precisa pressupor que há seres vivos, que os seres vivos se comportam de tal ou tal maneira. E também a ciência nos seus princípios fundamentais, toda e qualquer ciência específica precisa se fechar sobre uma definição que exclua as outras ciências, porque senão a gente não conseguiria estudar todo o escopo dos fenômenos naturais. E aí Fichte diz o seguinte: dessa forma, como Comte via, por exemplo, no positivismo, da ciência como rol de estudos que partem de princípios pressupostos e dogmáticos, nós não temos como justificar a própria atividade científica. Então, a ideia do cientificismo, ela colapsa em si mesma, porque ela exige e demanda um fundamento absoluto, racional e de maneira transcendental, né, de um caráter transcendental, para que a gente crie ciências específicas. Ora, esse fundamento só pode ser o intelecto humano. É o intelecto humano que escolhe quais temas estudar, fecha o leque sobre quais temas não fazem parte desse escopo e define os métodos e as regras segundo os quais devem ser estudados os problemas. Então, a demonstração ela é toda muito longa, muito difícil, mas ela inclui, por exemplo, um desdobramento dedutivo de toda a lógica na qual se baseia a matemática e também uma parte significativa da racionalidade científica a partir de um conflito da consciência consigo mesma. Ele vai dizer o seguinte, que quando a gente cria os conceitos lógicos mínimos que permitem a gente fazer matemática e também dizer o que é o que não é um fenômeno da minha área, por exemplo, a gente usa os conceitos de identidade e contradição. Desde Aristóteles a gente sabe que esses conceitos são totalmente inevitáveis. E o Fichte ele consegue desdobrar de um processo psíquico, de um processo do espírito humano, o conceito de identidade e contradição, como quando a gente se identifica, né? Eu sou Humberto, mas ao me nomear como Humberto, eu olho para mim também, de certa forma, como um objeto. Eu me defino, me fecho, me cristalizo numa definição. Ao me olhar no espelho, eu digo, esse sou eu. Todos nós temos essa experiência. Entretanto, você sabe que você, na verdade, são dois eus. Um eu que está olhando, um eu que está diante do espelho ali refletido. E quando você aponta para o espelho e diz, ei, esse sou eu, você está dizendo duas coisas. Esse é você e esse não é você, ao mesmo tempo. Essa estrutura da consciência, ela será logo depois quase que automaticamente desdobrada nos princípios fundamentais da lógica, que nos permitem discernir entre qual é a diferença entre 1 e 3, quanto é 1 mais 1, quanto não é 1 mais 1,
né? Nós sabemos que não é 7, e assim por diante. Nós vamos aplicar esses princípios a tudo. Então, para encerrar, a imortalidade da alma, ela se beneficia infinitamente do nosso retorno respeitoso e qualificado à história da metafísica. Porque a história da metafísica demonstra para nós de maneira inequívoca que há argumentos mais fortes e que não foram ainda refutados, esses argumentos nunca foram refutados, nunca foram suficientemente nem confrontados por argumentos de tipo materialistas. Que, como a gente também viu na apresentação passada, muitas vezes se resumem a explicações externas daquilo que está sendo analisado. Ao invés da gente atacar o problema, a gente usa, isso é uma construção social, isso é um devaneio, isso é psicológico, isso é A, B e C. Então, o grande problema da perspectiva materialista não é que ela não seja válida. Ela é válida. Mas ela ataca problemas como o problema da imortalidade da alma, como o problema da existência de uma mente, de uma consciência, a partir de uma perspectiva totalmente externa. E, ao fazer isso, ela deixa de discutir o cerne da questão para discutir uma outra questão ad hoc. E isso é uma espécie de falseação do escopo da prova daquilo que a gente está discutindo. Né? Bom, para a gente encerrar, né, seria isso, né, um convite a gente reestudar a metafísica, levar a sério a metafísica e observar que ela pode ser um aliado poderoso para a defesa de temas que hoje, ou há 150 anos, a gente entende como sendo prioritariamente empíricos, ou que devem ser mostrados só de maneira evidencialista. Mas isso também é uma alegação de um grupo ideológico, ou de uma perspectiva metafísica materialista. Nós estamos agradecendo a Humberto a pontualidade, né? A gente precisa realmente dela, porque nós também não queremos fechar o espaço para alguma eventual pergunta. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de dirigir à mesa? Só um momento. Por favor. Oi, Humberto, Eliana. Parabéns por você conseguir falar sobre a história da filosofia em tão pouco tempo. Mas a minha pergunta é a seguinte: como você relacionaria a metafísica e a ciência para explicar a sobrevivência da alma? Dá para relacionar as duas? Dá, e um pouco do que eu acabei não apresentando é justamente isso, que, em primeiro lugar, não há ciência não metafísica. Nunca existiu e nunca vai existir uma ciência não metafísica. Quando nós acreditamos, durante um curto espaço de tempo de 100 anos, de 1830 mais ou menos a 1930, que nós podíamos fazer um tipo de ciência não metafísica, nós simplesmente usamos certos dogmas que já estavam bem estabelecidos, né, na cultura científica da época, que eram princípios metafísicos, evidentemente, né, como, por exemplo, a matéria existe tempo e espaço, a nossa inteligência ela pode entender a realidade, ela corresponde à realidade quando a gente faz descrições matemáticas, por exemplo, da realidade. Então, todos esses princípios metafísicos, eles são assumidos, dogmaticamente assumidos, como coisas autoevidentes e que não precisavam ser justificadas através de um discurso filosófico. E quando a gente faz isso, a gente pode criar temporariamente essa impressão de que, bom, a filosofia deu lugar à ciência, a metafísica acaba aqui, e nós temos, na história da filosofia, nós temos nomes como pós-metafísico, antimetafísico, né? E quando nós vamos analisar, né, quais são os argumentos pós-metafísicos ou antimetafísicos, nós achamos a grande quantidade de argumentos metafísicos dentro das propostas pós- ou antimetafísicas. Isso só foi percebido em 1940, 1950, quando então a cultura filosófica começou a resgatar novamente o significado de metafísica, que é qual?
do estudo de princípios fundamentais, pressupostos, condições de partida que devem ser racionalmente justificados e que não podem ser dogmaticamente admitidos sem mais, né? Então é preciso fazer essa investigação de saída, né? De por que a matemática tem uma coerência interna forte, por que ela permite uma descrição da realidade, em que sentido ela é um produto da mente, em que sentido é uma coisa que nós achamos ou descobrimos na estrutura da realidade. Essas questões, no momento que nós abandonamos elas, nós abandonamos não apenas a metafísica, mas nós abandonamos também o fundamento de coerência das próprias ciências. Então a ponte existe, ela sempre existiu e ela é inevitável. Nós não achamos ainda um outro jeito de fundamentar nenhum discurso a não ser a forma metafísica, que é a partir dos seus princípios elementares. Nós temos espaço apenas para mais uma pergunta. Humberto, bom dia. Meu nome é Elton. Quero parabenizá-lo pela apresentação. Leon Denis afirma que algo tem uma existência verdadeira quando esse objeto, quando essa coisa existe para sempre. Certo? Então, cadeiras não teriam uma existência própria porque elas passarão. Planetas também, galáxias também. Então, eu gostaria que você comentasse essa frase, porque você tocou nesse assunto, e classificasse esse pensamento dentro de alguma vertente filosófica, se isso for possível. Bom, é um pensamento metafísico, evidentemente, né? Por isso, nos deve causar estranheza que, num primeiro momento, alguns espiritualistas modernos tenham dito coisas contra a metafísica. E a gente tem que buscar, quais são os argumentos contra a metafísica? Os argumentos quase sempre não são apresentados. Eles são argumentos repetidos daquilo que havia de melhor de metodologia científica da época, de Comte, de Herbert Spencer, às vezes até argumentos de pensadores não tão científicos, como Nietzsche, por exemplo, vão ser depois também muito reproduzidos, e que são argumentos que não se auto-justificam, mas que criam uma narrativa, ou criam uma história ficcional, né, sobre como a metafísica é má, ou sobre, geralmente, como ela se associa à religião. Esse é o problema principal do século XIX contra a metafísica. Ela tem muito a ver com a religião. Ela mostra que, para a ciência, Deus, como estrutura da racionalidade do cosmos, e a imortalidade da alma como possibilidade de que nós, enquanto agentes, sejamos eternos e por isso tenhamos uma parte verdadeira, substancial, perene, né? E não condicionada à história, à cultura, à psicologia, etc, etc, etc. Isso era problemático para o cientificismo ou para o materialismo da época. Então, nós vamos ver que, na verdade, Leon Denis ele é evidentemente um pensador platônico, de cima a embaixo. Ele tem todas as características de um pensador platônico e, até certo ponto, a gente pode dizer que são características boas de se cultivar, porque ser platônico quase ou praticamente equivale a ser um racionalista científico ocidental, né? A nossa definição de pensamento científico é a definição platônica, de que nós sempre buscamos as leis, os padrões, os princípios eternos, e a partir deles nós julgamos ou nós entendemos como se montam aqueles fenômenos que são efêmeros, que são transitórios, né? Ok? Antes de nós dispensarmos aqui o Humberto, o Jader quer fazer um comentário. Na verdade, Humberto, é uma propaganda, tá? Você deve conhecer o professor Rubens, da Federal de Uberlândia. Tá? O professor Rubens tem um trabalho sobre o platonismo na obra de Leon Denis. Está num dos nossos livros da LIP, aquele mais grossinho, que eu já esqueci o nome do título. Tá? Mas se vocês me procurarem, conseguirem me carregar até a livraria, eu mostro qual é. Tá? Para quem tem interesse. Hã?
Ele está melhor que eu. É o maior estudante da LIP.